Convido os irmãos a tomarem os seus assentos para darmos início ao culto. Povo de Deus, paz do Senhor. Convido todos vocês a se colocarem em pé, abrindo a vossa Bíblia no Salmo 126. Damos as boas-vindas a todos vocês no culto de encerramento da 55ª Assembleia da Convenção das Igrejas Evangélicas Pentecostais do Brasil para Cristo, no estado de São Paulo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Você está alegre? Estamos na casa do Pai, não podia ser diferente. Na casa do Pai, a alegria, a júbilo, a gozo. Na casa do Pai, a cura, a libertação. Na casa do Pai, a renovação, a restauração. E você está no lugar certo, na casa do Pai. Coloque a sua Bíblia no banco, pegue na mão desse irmão, dessa irmã que está perto de você, e vamos iniciar orando ao Senhor. Pai querido, graças te damos, Senhor. Graças te damos por esta rica e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá. Neste 1º de maio de 2025, podemos nos reunir aqui na tua casa, na nossa igreja sede nacional, para louvar e adorar o teu santo nome, para prestar culto de adoração ao Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Como é bom estarmos aqui. Há um brado de júbilo no nosso coração, de alegria, de contentamento, por encontrarmos os teus filhos neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe todos em paz e em segurança, e agora, juntos, vamos te adorar, vamos te louvar, vamos, Senhor, prestar atenção no que o Senhor tem para nós, através da sua palavra. Pai Santo, também nós damos ao Senhor liberdade para agir neste lugar, enquanto louvamos, enquanto aplaudimos, enquanto adoramos, enquanto ouvimos a tua palavra. Espírito Santo de Deus, vem mover os corações, curando os enfermos, libertando os cativos, restaurando as vidas que precisam de restauração, de renovação, ó Pai. Assim, nós damos início a este culto e pedindo, fica conosco, Senhor, até o final desta reunião. Tudo aqui será para o louvor da tua glória. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso a Jesus? Aplauda, glorifique ao nome do Senhor. Abra a tua boca para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor. Aleluia, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha
agradar ao Senhor. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Diga: Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Diga: desperta. Está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil. O Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil. Ouve a voz do Salvador. Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil. Que lindo! Brasil. Vamos mais uma vez? Cante bem forte. Desperta. Brasil. Aplauda o nome do Cante isso a Ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão cantarei, quão Ele é grande, é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Cante mais uma vez, declare isso. Oh, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Ao grande Deus, uma salva de palmas. A Ele toda glória e louvor. Glória, 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 glória seja dado ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se assente, queridos. Quero convidar aqui o pastor Aquiles, nosso presidente estadual da Umasbrac. Sentado como você está, você vai levantar a sua oferta e junto com o pastor Aquiles, nós vamos fazer a oração agora. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Senhor Deus, que privilégio é o que o Senhor nos dá e nos consente de poder, Senhor, trazer nesse culto tão abençoado uma oferta de amor, participar, Senhor, com gratidão de tudo quanto Tu tem feito por nós. Trazemos, ó Pai, um pouco do muito, Senhor, da Tua obra, das Tuas bênçãos nas nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, humildemente, que Tu receba a nossa oferta de amor. Senhor, que nós possamos, além da nossa vida, além da nossa alma, além do nosso coração, que já pertence a Ti,
aquilo, Senhor, que Tu concede para nós, nós trazemos, ó Pai, diante de Ti nessa noite. Pedimos, ó Deus, recebe, e também pedimos que Tu abençoe a vida de cada um, Senhor, que tem esse propósito, essa alegria, esse prazer de trazer na Tua presença a sua oferta de amor. Recebe e abençoa, nós te pedimos, é a oração que fazemos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Oferte com alegria. Isso, vamos aplaudir com alegria ao Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu convido os irmãos a se colocarem em pés agora, com muita alegria. Eu quero, juntamente com vocês, receber o presidente da convenção, nosso pastor, o pastor Luiz Bergamin, aplaudindo a Jesus com muita alegria. Prezados convencionais, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus que nos dá vitória, por Jesus Cristo, nosso amado e querido Salvador. A Ele nós tributamos toda honra, a Ele nós tributamos toda glória e todo louvor. Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, o Senhor quem nós amamos e servimos, Ele está aqui entre nós. Procura sentir a presença de Deus durante esta reunião, este culto. Essa reunião começou na terça-feira. Começou na terça-feira, 3:30 da tarde, lá em Campinas. E ela veio acontecendo na terça à tarde, na terça à noite, na quarta pela manhã, na quarta à noite. E hoje pela manhã, e agora o fechamento aqui, com a presença de muitos irmãos, irmãs, e uma parte grande dos convencionais. Muitos deles precisaram voltar de Campinas, não vieram até aqui, mas a maior parte veio. E nós estamos juntos para dar continuidade nesta tarde na nossa 55ª Assembleia da Convenção da Igreja ao Brasil para Cristo no Estado de São Paulo. A convenção hoje está completando 56 anos de fundação. 56 anos de fundação. 55ª Assembleia, porque em um dos anos da pandemia nós não pudemos fazer a Assembleia. Mas a convenção completa hoje, dia 1º de maio, a reunião que instituiu, que criou a Convenção de São Paulo, começou às 9 horas da manhã e terminou às 18 horas na nossa igreja, na cidade de Jundiaí, há 56 anos atrás. E para a convenção que é aniversariante, eu gostaria de dar uma forte salva de palmas, porque Deus nos deu graça, força, e chegamos até aqui.
Aleluia, glória a Deus. Então, a igreja, o Brasil para Cristo, no estado de São Paulo, esteve e está aqui agora muito bem representada pela sua liderança maior, com todos os presidentes. E aí eu observei também o número de pastores presentes, que não são presidentes, mas que dirigem congregações. Foi um número recorde nesta Assembleia de pastores presidentes e de pastores dirigentes, de pastores que trabalham ao lado do seu presidente, como co-pastor, como numa função na diretoria, e vai por aí adiante. E tivemos a presença maciça de toda a liderança dos nossos departamentos estadual, todos presentes nesta Assembleia desde terça-feira, e estamos aqui agora no culto de encerramento. Glória a Deus. Um diácono abençoado aí. E agora nós estamos aqui para fazer o fechamento da nossa Assembleia de número 55. Eu gostaria de convidar aqui à frente os diretores da convenção, os diretores da convenção de São Paulo, para ficar um momento aqui junto comigo. Aqui está a diretoria executiva da convenção do estado de São Paulo. Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Esses homens me respaldam. Esses homens trabalham comigo e eu trabalho com eles. Esses homens só me ajudam. Esses homens só me abençoam. Esses homens sempre seguram a minha mão. Eles são melhores do que eu. E por isso é que nós chegamos até aqui. Amém, irmãos? Aqui nós temos o pastor Gilmar Lopes, nosso diretor, pastor Gilmar. Pastor Isaac Neri, nosso diretor. Pastor Joel Estevanato, nosso diretor. Pastor Paulo Lutero de Melo, nosso diretor. Pastor João José de Gouveia, nosso diretor. Pastor Miguel Garcia Sindaz, nosso diretor. E glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. E eu quero também aproveitar a diretoria aqui à frente. Gostaria também de ver quantos líderes de departamentos nós temos aqui. A missionária Lucimara, eu estou vendo ali. Você pode ficar aqui do nosso lado, Lucimara. O pastor Aquiles, que é o líder da nossa UMASBRAC, também está aqui. O evangelista Silas, que é o líder da nossa JUBRAC, também está aqui. E a irmã Filomena, que é a líder, está vindo aqui. Pela irmã Lucimara, que é a líder da UFEBRAC, no estado de São Paulo. A irmã Filomena é a líder da MiniBRAC no estado de São Paulo. Que trabalho lindo, maravilhoso que faz a MiniBRAC. Que trabalho lindo, maravilhoso que faz a UFEBRAC. Está aqui o pastor Aquiles, que ele faz de tudo um pouco. E com prazer, você faz com prazer, eu sei que você faz. E é o nosso líder da UMASBRAC. E está aqui o evangelista Silas, que é o nosso líder da juventude da JUBRAC. E eu gostaria de saudar aqui
os nossos líderes de departamentos com uma forte salva de palmas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Também, irmãos, de pedir para vocês olhar para cima. Olha, que teto, céu, ou azul céu, azul celeste, é celeste. O pastor Paulo está trocando todo o telhado. Essa estrutura já foi mexida uma vez. Foi inaugurado em 1979. É um dos maiores vão livres do mundo. Ainda é. E agora 7,5 km de cobertura. E agora houve a necessidade e ele optou por fazer um trabalho bem mais requintado, bonito, e vai diminuir o calor, está ficando, né? Nós temos o quê? Menos da metade, um quarto, né? Um quarto já pronto. Mas pensa nessa altura, a empresa que está fazendo esse serviço. É um serviço moroso, mas tem que ser feito com muito cuidado. Mas vai ficar tudo dessa forma aí, olha. A cobertura passa do outro lado da calha, vai ficar, já está bonito o que está feito, e vai ficar muito bonito. E eu gostaria, pastor Paulo, que você dissesse alguma coisa, como que está você na administração, na liderança dessa reforma de um gigante desse. A paz do Senhor, irmãs e irmãos. Se Deus é por nós, tudo isso acontece por causa de 4 palavras. Tudo que estamos fazendo aqui é causado por 4 palavras. A partir dessas 4 palavras, tudo que existe aqui no Brasil, todo o trabalho dessa equipe, todo o trabalho do presidente, todo o louvor, é depois dessas 4 palavras. Quando aquelas mulheres chegavam apavoradas naquele lugar, e um anjo aparecia de maneira sobrenatural e deu as 4 palavras para elas. Eu vou dizer primeiro e depois a multidão repete. Tudo isso, para ficar bem claro, é por causa dessas 4 palavras. Ele não está aqui. Pode ser melhor? Era o anjo com as mulheres no túmulo. Onde ele está? E agora, onde ele está? Aqui. Está cuidada, está zelada, porque ele continua aqui. Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Glória a Jesus. Eu gostaria, irmãos, neste momento, eu gostaria de também saudar o Conselho Nacional da nossa igreja no Brasil, e que soma com o pastor Emerson Costa e toda a equipe da Missão Desafio, pastor Joel. Eu gostaria que o Conselho desse uma saudação. Nós estamos em 4 membros da diretoria executiva do Conselho Nacional aqui. Eu gostaria de convidar o pastor Isaías para estar aqui conosco. Pastor Isaías, que é diretor do Conselho Nacional. Pastor Miguel também é diretor do Conselho Nacional. Pastor Joel também é diretor do Conselho Nacional. E eu também sou diretor do Conselho Nacional.
E eu gostaria que o pastor Isaías desse uma palavra em nome do Conselho Nacional. Paz do Senhor, meus irmãos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós aqui estamos para bendizer o nome do Senhor, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. E nós podemos declarar com toda certeza, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. É por isso que nós estamos alegres. Em nome do Conselho Nacional, nós queremos mais uma vez bendizer a Deus pela convenção do Estado de São Paulo. A maneira como Deus tem abençoado esta convenção, a maneira como o Senhor tem nos prosperado, nós atribuímos ao favor de Deus, ao cuidado de Deus. Então, o pastor Bergamin, nosso presidente nacional, presidente estadual, eu quero aqui deixar a minha palavra diante do Senhor de gratidão por esta diretoria, por esse trabalho que é feito com zelo, com excelência, com temor de Deus, e o resultado a cada ano nós temos percebido a boa mão do Senhor sobre nós, o favor de Deus sobre a vida da igreja no estado de São Paulo. Eu quero encerrar perguntando a esta nação que aqui está nesta tarde e noite. Eu quero perguntar e quero ouvir a sua resposta. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos aplaudi-lo, Ele é digno de toda adoração. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Fica aqui. Gostaria de pedir a irmã Lucimara, que vai dar uma fala em nome dos departamentos, uma saudação para a Assembleia de número 55. Você saúda em nome de todos os departamentos. Amém, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes aqui, pode erguer a sua mão e dar um brado de glória, aleluia, porque Jesus está na casa. É um motivo de alegria fazer parte desse momento tão especial, porque até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. É um motivo de alegria fazer parte desse momento ímpar que o Senhor preparou para nós. Muitos passaram por aqui, muitos já se foram, já estão na glória. Nós estamos aqui nesse momento, o nosso tempo também irá passar e nós estaremos na glória. Muitos ainda irão chegar, aleluia, mas o importante é que a obra permanece firme, aleluia. O importante é que a visão continua ganhando o Brasil para Cristo, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Pastor Lucena, pastor Paulo, por favor, venham aqui à frente. Meus amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu estou tão feliz hoje, mas tão feliz. Eu estava, pastor Gouveia, ouvindo o pastor Bergamin falando, ministrando, os irmãos falando, e fui me dando conta, reverendo Paulo Lutero de Mello, fui me dando conta de que nós temos uma multidão reunida, um culto lindo, reverente, organizado, a gente quase não vê ninguém se movimentando, andando, espiritual,
um clima de unidade, um clima de amor no ar. E essa multidão não está aqui porque um artista gospel está aqui. Não está aqui porque um pregador famoso está aqui. Lógico que aqui está cheio de pregadores famosos, a começar do nosso apóstolo Bergamin, que é o mais famoso de todos. Mas não é nem por causa do pastor Bergamin o nosso presidente. Porque em toda a reunião até agora, conduzida por ele, o nome que se falou, que se adorou, que se exaltou, que se enalteceu, que se honrou, que se aplaudiu, foi o nome de Jesus. E aí que alegria chegar aos 56 anos desta convenção desse jeito, pastor Isaías, porque daqui a pouco não vai chegar um camburão para separar a briga dos irmãos, porque não vai chegar daqui a pouco uma ordem judicial para interromper essa convenção, porque daqui a pouco nós vamos ver dezenas de irmãos recebendo óleo, sendo enviados para o campo para servirem o Senhor e a igreja como pastores no campo, como obreiros no campo. Eu amo vocês, vocês me dão muita alegria, muito orgulho, e é um orgulho pertencer a esta igreja e a esta obra. Pastor Paulo Correia, por favor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus aqui? Graças a Deus. Eu quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Agradecer o pastor Paulo Lutero pela recepção, que sempre nos acolhe muito bem aqui. Pastor Bergamin, nosso presidente, muito obrigado por nos receber. Trazer aqui um abraço da igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Santos, completou 100 anos este ano, e dia 5 agora completaremos 101. E o importante é que o pastor Lucena estava dizendo, nós fizemos as nossas reuniões regionais, comemorando o centenário. E todas essas regiões nós fomos abençoados. Por quem? Pela Igreja Brasil para Cristo, através do instrumento que tem, que é o pastor Lucena, que ministrou em todas as nossas celebrações. Faço questão que vocês me deem a honra de eu poder fazer, nos 70 anos que essa igreja completará, uma sessão solene lá na Assembleia, onde é o nosso salão principal, para todo o estado de São Paulo, toda a autoridade parlamentar que ali está, todos nós reverenciarmos, não só a Jesus, mas a história da Igreja Brasil para Cristo, para ser comemorada na Assembleia Legislativa. Que Deus abençoe a igreja. Peço uma coisa, porque o político não pode ir embora sem pedir, que vocês continuem orando por nós, para que Deus nos dê graça, Deus nos dê saúde, nos dê força para continuarmos os nossos trabalhos no Legislativo e também o nosso trabalho na questão espiritual e social. Que Deus abençoe essa igreja. Um beijo no coração de cada um. Paz. Irmãos, hoje nós nunca tivemos num evento dessa envergadura separados. O pastor Orlando Silva, ele sempre fez questão de estar presente nos eventos do conselho, nos eventos da convenção. Ele, mesmo não sendo o pregador, ele sempre está para somar força com a gente. E hoje ele não está, por motivo de saúde, nem ele, nem a irmã Neuza. Então fica aqui a minha palavra de louvor a Deus, de gratidão ao pastor Orlando, à família Silva, pastor Alexandre, e as nossas orações ficam sobre a vida do pastor Orlando Silva.
Quero também, sempre nesses encontros, a minha esposa sempre está com a gente aqui. Já uns 2 encontros que ela não tem estado, por uma questão de saúde também. E agora, há 2 meses e meio, ela fez uma cirurgia, colocou uma prótese no joelho, mas a cirurgia é complicada, mas é muito mais complicado a recuperação. E ela também não tem podido estar com a gente, nem na outra ela esteve, nem nessa ela esteve. Na outra era dor, e essa não é tanta dor, mas é a dificuldade de andar, muito difícil de andar. E aqui tudo é muito grande, né? Para ir até o escritório do conselho é longe, para ir até o sanitário. Então, ela também não está conosco. Está aqui comigo meu filho Júnior, minha nora Marta, minha neta Maria Luísa, o meu neto Vitor, está por aí o Vitor, né? E a Nathalie também está aí, tá, outra neta, a Nathalie. Então, eles estão comigo, desde lá do primeiro dia. Louvado seja Deus pela vida da nossa família. Os irmãos que estão sendo indicados pelo seu pastor presidente, que estão sendo indicados ao ministério pastoral, que vai começar hoje, e vai participar da turma 2025-2026. Olha que coisa boa, irmãos. O pastor Peter hoje, ele ministrando, ele falou que a seara é grande, mas tem pouco cearense. Pastor Peter, você não está na Índia, mas te cuida, hein? Pronto? Eu gostaria de saber quantos nós temos apresentados. Já, pastor Carlos? 83 homens. 83 homens estão sendo hoje, 1º de maio de 2025, apresentado ao ministério pastoral. Cada um foi apresentado pelo seu pastor presidente, e por isso é que ele está aqui à frente. Então são 83 homens que vão passar pelo crivo da comissão ministerial, os palestrantes da comissão ministerial, 83 homens indicados para o ministério pastoral. Nós reputamos esse momento como um momento muito importante. Aqui está a solução para esse mundo ou um problema para esse mundo. Aqui está uma resposta para a igreja ou uma interrogação para a igreja. A postura desses homens durante este ano, no aprendizado, mais do que dos conceitos, ou até mesmo das escrituras, mas no aprendizado das experiências contigo, tirando lições, sabendo observar cada situação que ocorrer na vida deles, como uma forma que o Senhor está usando para tratar deles, para prepará-los, para mostrar a eles o que é o teu reino. Eu quero lhe pedir, Senhor, que o mais importante aconteça, que o Espírito Santo os acompanhe. Em alguns momentos eles vão estar assentados diante de mestres, de homens, de irmãos que vão ajudá-los. Mas a maior parte do tempo, Senhor, eles só poderão contar com o Espírito Santo. Então eu quero lhe pedir
que o Espírito Santo, que deve habitar na vida deles, tenha voz, tenha poder de toque, tenha poder de mexer, e eles estejam dispostos a aceitar tudo isso de maneira branda, não resistindo ao teu tratamento na vida deles, porque certamente, Senhor, podemos usar o que aconteceu com Jeremias e dizer que hoje o Senhor está inaugurando uma casa de oleiro. E durante esse ano nós pedimos que o Senhor trabalhe em cada um desses irmãos e que eles comecem esse período sabendo que são apenas barro, que são apenas pó, terra com água. Mas se eles te ouvirem, se eles aceitarem a voz do teu Espírito, Senhor, daqui um ano, não que eles estejam prontos totalmente, mas daqui a um ano, eles terão uma forma diferente do que tem hoje. Algumas coisas na cabeça deles estará mudada. Algumas coisas no coração estará transformada. Senhor, que daqui a um ano eles estejam saindo pela porta da casa do oleiro, mas com os pés mais firmes do que hoje, em que eles estão entrando na casa do oleiro. Que daqui a um ano, a mente deles e o coração deles esteja tomado por uma convicção maior do chamado, da vocação. Agora, se porventura, Senhor, algum destes homens não deveria estar aqui, pelo teu amor revelado a esse homem, que não deveria estar aqui, mostra isso para ele, para que ele não coloque as mãos em algo que somente pessoas vocacionadas podem colocar. Que durante esse ano, se alguém não deveria estar aqui, que ninguém precise dizer para ele isso. Porque eu sei, meu Deus, que quando alguém é vocacionado, nada o faz desistir da vocação. Mas se não houver vocação, este será o pior lugar do mundo para quem não foi vocacionado. Eu lhe peço, ajuda-nos a ter homens formados para poderem fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu peço que todos vocês que ficaram em pé aqui na frente digam amém. Irmãos, vocês que estão aqui sendo separados, eu perguntei se eu podia fazer uma graça. Como presente, daqui a um ano, Pastor Peter vai voltar a escolher 4 de vocês para irem para a Índia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. As palmas louvam o Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus. No capítulo 4 de Marcos, no versículo 37, está escrito assim: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te. Ele disse de novo: Cala-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão tímidos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nesses minutos que se seguem, eu quero compartilhar com o teu povo a tua palavra. Meu Deus, seja 10 minutos, seja 15 minutos, seja mais ou seja menos, mas fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, a tua palavra, e fala aquilo que nós estamos precisando de ouvir, e não aquilo que estamos querendo ouvir. Fala conosco, Senhor. De mim mesmo eu não tenho nada, mas me coloco nas tuas mãos e lhe peço em nome do Senhor Jesus, usa a minha vida como uma ferramenta nesses minutos para alcançar o lugar mais secreto, mais íntimo de cada vida, de cada coração aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode levantar a cabeça. Querida igreja temporal sempre vem provocando muitos estragos. Temporal vem sempre trazendo muitas preocupações. E nós temos visto em muitos países acontecendo nesses meses passados, no ano passado. E este ano também. Mas o ano passado foi forte aqui no Brasil. Nós tivemos em outras regiões tão castigadas, mas o Rio Grande do Sul foi uma região muito castigada pelas chuvas, e o que se perdeu, o que foi destruído durante 30 e poucos dias de chuva, 40 dias, vai demorar uns 15 anos para ser reconstruído. Então, temporal sempre assusta. E aqui só estavam os discípulos no barco.
E a Bíblia diz no versículo 37 que se levantou um grande temporal de vento. A Bíblia diz que o mar ficou bravio, as ondas subiam e entrava água no barco. Tempestade, irmãos, assusta. A primeira observação que eu faço: oi. A primeira observação que eu faço: quantos aqui nesta tarde estão vivendo uma tempestade, um temporal? Ah, o pastor Bergamin, mas não está nem chovendo. Mas você entende. Esse temporal pode estar acontecendo no meio da família. Esse temporal pode estar acontecendo nos seus negócios, na sua vida financeira. Esse temporal pode estar acontecendo na sua vida física, uma doença, uma enfermidade. Talvez você já recebeu uma palavra do teu médico muito negativa. Isso é um tipo de tempestade. E poderíamos citar outros e outros tipos de tempestade. Talvez você tenha recebido alguma informação do advogado, do médico, de um filho, de um neto, de um parente, e essa informação gerou uma grande tempestade lá no seu interior. Mas Deus lhe trouxe aqui nesta tarde, porque Ele é campeão, Ele é bom para repreender tempestade. Você crê que Ele pode repreender essa tempestade que está te tirando o sono? Você crê que Ele pode repreender esse vento forte que tem assoprado contra alguma área da tua vida? Você crê que Ele pode estender a mão e repreender hoje? Agora! Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Ele não muda. Observe esta primeira fala. Não importa o tamanho da tempestade. Não importa a gravidade que essa tempestade possa já ter causado na tua vida e o que ela ainda pode causar. Mas hoje ela pode ser repreendida pelo Senhor. E essa tempestade vai passar. Diga, eu creio. Só quem está passando por um tipo de tempestade, diga, eu creio. Você vê que tem muita gente passando por um tipo de tempestade. Então continua crendo,
Porque Ele não mudou. Porque Ele não mudou e não vai mudar. E eu creio que você vai sair daqui nessa noite, nessa tarde, ainda é tarde. Você vai sair daqui nessa tarde e você vai perceber que o vendaval parou. Aquelas ondas enormes que estava entrando e colocando a água no barco, também pararam. Creia. Tudo é possível àquele que crê. Irmãos, Jesus, Ele é muito direto. Creu, recebe. Não creu, não recebe. Tudo é possível àquele que crê. Se tem uma tempestade, acredite, tenha fé, que ela vai parar hoje. Você vai embora para casa hoje e não vai ter mais essa tempestade. Tenha ela o nome que tiver, não vai ter mais essa tempestade. Creia. Uma outra coisa interessante e que me chama bastante atenção. Aqueles homens eram homens traquejados, eram homens acostumados a navegar, pescadores, enfim, eles já tinham enfrentado muitas tempestades, mas igual àquela nunca, porque aquelas eles ficaram com muito medo. Eles acharam que iam morrer. Eles acharam que iam morrer. E aí eles foram até onde Jesus estava descansando. E eles disseram. Senhor, 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 o Senhor não está percebendo que nós estamos morrendo? Que nós estamos perecendo? O barco vai afundar. Então, mesmo sendo homens experientes, acostumados a navegar, acostumados a pescar, acostumados a enfrentar a tempestade, mas aquela era diferente. Porque eles mesmos declararam: Mestre, não te dá que pereçamos? Mas essa é a segunda coisa. Eles não sabiam, e não sabiam mesmo, quem estava no barco. Sabia mais ou menos, mas eles não conheciam realmente quem estava no barco. Quem estava no barco era Jesus. O barco que Jesus está não afunda. O barco que Jesus está não afunda nunca. Não deixa Jesus fora do teu barco. Do barco da tua vida, do barco do teu casamento, do barco da tua família, do barco do teu trabalho, do barco do teu negócio, do barco do teu ministério, do barco. Não deixa Jesus de fora. Não, ele tem que ocupar o lugar principal. Ele tem que estar no centro. Ele tem que estar no centro. Porque o barco que ele está não afunda. Não deixa nunca Jesus sair do barco da tua vida.
Porque enquanto ele estiver no barco da tua vida, o teu barco pode balançar. Pode ir para lá e vir para cá, mas não afunda, porque Jesus está no barco. Aí no 39, Jesus manda o vento parar, o vento parou. Aquele temporal de vento, tempestade de vento parou. Aí ele dá uma ordem para o mar. Olha quem estava no barco. Eles não tinham conhecimento pleno de quem estava no barco. Não tinham. Quem estava no barco era o homem que tem poder sobre o temporal, que chega e diz: vento, para, e o vento para, que diz para o mar: cala-te, cala-te, e o mar para. Você conhece quem é esse homem? Não deixe esse homem fora do teu barco. Não deixe esse homem fora da tua vida. Não deixa. Não deixe esse homem fora do teu ministério, no meio, no centro de tudo. Não deixa. E aí Jesus já tinha acalmado a tempestade, já tinha mandado o mar parar, tudo estava calminho. Onde estava aquele reboliço, eles achando que ia morrer, aí eles olham aquela calmaria, olha, aquela bonança, tudo calmo, tranquilo, tranquilo. Aleluia, aleluia. E aí naquela tranquilidade, Jesus pega na orelhinha de cada um e torce. Se ele torcer a tua hoje, deixa ele torcer. Se ele torcer a minha, deixa torcer, pode torcer. Aí Jesus pega na orelhinha deles e diz: por que estáis tão tímidos? Com tanto medo? Como não tendes fé? Vocês não têm fé? Eu falei há pouco, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E se você que veio nessa tarde, você veio muitos para acompanhar e honrar o homem que a sua igreja indicou para o ministério pastoral. E tantos outros vieram porque vieram para o culto de encerramento da Convenção de São Paulo. Mas a verdade é que todos estão aqui e o Espírito Santo está revelando a sua palavra. O Espírito Santo está revelando a sua palavra. Temporal é ruim, temporal causa estrago, mas eu estou na tua vida, eu estou na tua vida, eu estou na tua casa, eu estou na tua família, eu estou. Receba, eu creio que tu estás. O barco que ele está não afunda, o teu barco não vai afundar, minha irmã. Minha irmã não vai afundar. Talvez você não vai se encontrar comigo mais para dizer, ou para dar um testemunho. Pastor Bergamin, naquele dia, 1º de maio de 25, que o Senhor pregou, o meu barco estava indo para o fundo. Naquele dia, Jesus mandou o temporal parar. Naquele dia, Jesus mandou o mar se aquietar. Pode sair daqui com essa convicção. Irmãos, é palavra de Deus. É palavra de Deus. É Bíblia. Deus tem uma palavra só. Jesus tem uma palavra só.
Vocês não creem? Vocês não têm fé? E aí, depois dessa bronca, depois desse puxão de orelhas, e aquela calmaria toda, num lugar que estava uma tempestade horrível, agora tudo sereno, calmo, tranquilo. Agora eles começam a olhar um para o outro, e eles estavam admirados. Eles estavam admirados, muito admirados. E começaram a perguntar uns aos outros: que homem é este? Eu não falei que eles não sabiam bem quem é que estava com ele no barco? Porque quem sabe, pastor Elias, quem sabe não entra em pânico. Jesus está no meu barco. Ele está balançando, mas não vai afundar. Eles não tinham essa certeza. E por isso agora no final do texto que eu li, eles, naquela calmaria, viram a tempestade de vento parar, o mar se aquietar, e eles agora, respirando fundo, olha um para o outro, uns para os outros, e diz: que homem é este? Que homem é este que até o mar, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Você sabe. Eu vou terminar agora. Quem é esse homem? Aqui não precisa puxar a orelha de ninguém. Você sabe. Eu vou perguntar: quem é esse homem? E você brada o nome dele. Vou começar aqui pela minha direita, olha. Aqui, ó. Deixa eu vir nessa frente aqui. Quem é este homem? Aleluia, barco não afunda. Eu vou vir nessa outra frente aqui, olha. Nessa outra frente. Só essa frente aqui, olha. Quem é este homem? Aleluia. Eu vou, pastor Paulo, nessa outra frente aqui, olha. Vou perguntar de novo. Eles diziam: mas que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Aleluia. Agora daqui para lá, pastor Elias. Agora daqui para lá até a parede. Olha essa frente grande aqui, olha. Mas olha, está tudo calmo, o mar ficou calmo, o vento parou. Que homem é este? Aleluia. Agora toda a multidão juntos, eu pergunto, os discípulos dizendo: olha, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Povo de Deus, que homem é este? Este nome tem poder. Este nome tem poder. Neste nome tem cura. Neste nome tem renovação de vida. Neste nome tem salvação. Neste nome há poder. Jesus, Jesus, Jesus. Neste nome os demônios são expulsos. Neste nome, irmãos, o vento para, o mar se aquieta, as situações
complicadas são resolvidas. Este é o nome que está acima de todos os nomes, e a Bíblia diz com clareza que este nome tem poder. Este nome tem poder, e toda língua confessará, ou seja, todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aí a gente fecha juntos, e neste brado toma posse da cura, toma posse da libertação, toma posse da tua vitória, e você vai sair daqui sem tempestade, tenha ela o nome que tiver, sem mar bravio, tenha ele o nome que tiver. Tudo é possível ao que crê. E lá estão os discípulos com aquela cara, feliz de um lado e meio envergonhado ou muito envergonhado do outro. Mas que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E agora a gente termina a pregação juntos, e nessa pregação você abraça com essa vitória e leva para a tua casa, leva para a tua vida para sempre. Que homem é este? Outra vez, que nome é este? Mais uma vez, que nome é este? As palmas louvam o nome de Jesus. Pastor Vanderlei, Pastor Vanderlei. Eu gastei meia hora. A palavra está com o pastor Vanderlei, fica aí segurando a tua vitória. Já estamos vitoriosos. Somos mais do que vencedores, somos mais do que vitoriosos. A palavra é tua. A paz do Senhor, amados. Depois de uma palavra abençoada e transformadora como esta, nós vamos derramar o azeite sobre os 87 novos ministros que foram provados e aprovados. Então esta equipe tem mais pastores que ajudaram, só que para a consagração nós convidamos esses para estarmos juntos aqui. Vai ser muito honroso o senhor fazer a chamada dos que vão ser consagrados. Vou dar só a instrução. O senhor, por favor, então, fique com a gente aqui. Eu sei que é cansativo, não é, pastor? Mas eu sei que o senhor, Deus vai dar força, né? Com toda a reverência, comecemos aqui a chamada dos formandos que serão ungidos hoje. Pastor Bergamin, por favor. Pastor Vanderlei, comissão, eu tenho, assim, todo ano muito prazer de chamar esses nomes. Tenho muito prazer porque, como nós precisamos de homens, precisamos de pastores, precisamos de homens comprometidos com a palavra, comprometidos com o céu, para atender às ovelhas do Senhor, para pastorear o rebanho do Senhor, né? Então, quando a gente vai agregar no nosso quadro de ministro, pastor Paulo Correia, mais 87 homens, é com satisfação que a gente chama, e eu gosto de fazer a chamada. Então podemos começar? Podemos. O Adailton dos Santos Silva. Alexandro Lacerda. Alexandro Cândido Martins. Alexandro da Silva Gouveia. Alzemi Ferreira de Souza. Amauri Leite da Silva. André Alexandre Gaio.
André Bueno Gomes. Aleluia. André Gumercindo Mozini. André Luiz Lopes da Silva. Antônio Carlos das Graças Ferreira. Antônio Pedro de Freitas. Bruno Henrique Aguiar Pará. Papa. Aguiar Papa. Celso Cristóvão dos Santos Lima. Essa aí eu não gosto. Ó. Essa buzina eu não gosto. Claudionor, eu falo sempre, hein? Claudionor Cândido da Silva Filho. Denner Andrade Moreira. Davinir Aparecido Rodrigues. Donizete de Souza. Ederson Honório. Edilson Lourenço da Silva. Edson Roberto de Oliveira. Eduardo dos Santos Souza. Eduardo Olímpio de Souza. Eliseu Marcelo Santiago. Elton Tiago Garcia. Emerson Sanches de Andrade. Erasmo Ferreira dos Santos. Etiele Soares Silva. Felipe Murari. Fernando da Silva. Fernando Henrique Martins Carneiro. Fernando José Alves Borges. Fernando Vilela Rocha. Francisco Canindé da Costa. Gétero Augusto de Campos. Gilson Torres Dias. Aniel Marcos dos Santos. Israel José dos Santos. Jaildon Severino de Almeida. João Batista Calixto Ribeiro. João Virgínio Pedais. Jonatas André Batista e Anselmo da Silva. José Donizete de Oliveira. José Roberto Bertão. José Roberto Ferreira. José Roberto Francisco. Josué Dias do Nascimento. Juliano Saroba Pereira. Júlio Máximo Amâncio. Leandro da Costa Torres. Leandro Inácio. Lucas Vilela. Luciano Cardoso de Souza. Luciano Liotti da Silva. Luiz Carlos de Oliveira. Luiz Gustavo dos Santos. Maciel de Souza Barbosa. Marcelo Júlio. Marcelo Rodrigo Otaviano. Márcio Nascimento de Oliveira. Marcos Campos Carvalho.
Marcos Jean Rubio, Marcos Rezende, Marcos Vinícius Sampaio Alves, Maurício Aparecido Germano de Souza, Moisés Gonçalves Sintra, Moisés Leite Rodrigues, Nivaldo Batista, Wesley Costa de Macedo, o Nilson Antônio Gomes, Ramão de Carmo Silva, Reinaldo Rafael Gonçalves, Renan Rodrigues de Santana Ferreira, Renan César Lopes, Renato César Lopes, Ricardo Ventura da Rosa, Roberto de Araújo, Rodrigo Antônio da Silva, Saulo Sales da Silva, Sérgio Pereira de Ávila Júnior, Sidivaldo Campos Mesquita, Sidney Fernandes Guimarães, Tiago de Oliveira Santiago, Tiago Leôncio da Silva, Valmir Cândido dos Santos, Vitor de Almeida Martins, Vando Donizete da Costa Dias e o Wilson Ferreira Júnior. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Muitos até manejam bem, chegando ao cúmulo de manipular a palavra, para tentar manipular pessoas. Pastor não é manipulador de pessoas. Pastor é servo das pessoas. Ele é servo dos servos. Ele foi chamado para servir. Que os senhores carreguem durante toda a sua carreira ministerial esta palavra dentro do coração. Uma é que, para ser aprovado, é necessário buscar de Deus a orientação em tudo e que fomos fazer. E outra é que palavra de Deus, conhecimento por conhecimento, não resolve a situação espiritual de ninguém. Mas o conhecimento com temor e tremor, saiba que Deus, Ele assina embaixo, porque a palavra é dele. Fique com essa reflexão e que o Espírito do Senhor os conduza por onde quer que forem, com muita graça, com muita graça. Eu não vou falar sucesso, mas graça. Graça para enfrentar as dificuldades, graça para instruir, graça para ser um pastor de verdade. Que Deus nos abençoe. Vou pedir agora que todos os candidatos se ajoelhem. São que estão, posição de servo. O servo se abaixa para servir, para lavar os pés, para enxugar o chão muitas vezes. Servo se abaixa. Este voto de compromisso resumido é aquele que os senhores já assinaram e precisam se cuidar para que não sejam ludibriados por nenhuma fantasia que lhes venha ser oferecida,
a fim de que possam, no final, quando Deus pedir contas, poder se apresentar a Ele como obreiro aprovado. Eu prometo. Vocês ouviram bem, aquele voto de compromisso. E assim que eles ungirem, eles vão devolver o frasco para as irmãs. Isso, tira a tampa e o lacre que está aí dentro, tá bom? Só esse tempinho, segurando um pouquinho mais os irmãos de joelho, porque vocês vão precisar ficar muito em cima desses joelhos ainda. A vida toda em cima desse joelho. Não é isso, pastor? Agora, começamos a unção, só a unção. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Está acontecendo um milagre aqui agora, irmãos. Esses homens entregaram a vida para o ministério. É para servir o povo de Deus. Glorifique o nome de Jesus. Você que tem intercedido por esse obreiro, para o ministério dele. Olha aí, o teu trabalho já está tendo uma recompensa. Já está tendo uma recompensa. O Senhor está te devolvendo um homem preparado para apacentar o rebanho. Onde os santos possam ir. Você pode subir aqui. Padrinhos, imponham as mãos e abençoem essas vidas em nome de Jesus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Você que quer abençoar estes amados que estão sendo consagrados ao ministério pastoral, aonde você está, levante as suas duas mãos para cá e vamos orar, vamos colocá-los nas mãos de Deus. Eles são vasos de barro, são homens mortais e estão sendo chamados para fazer com o Senhor uma obra imortal. E é no nome do teu Filho Jesus, que se entregou na cruz do Calvário, trazendo vida e vida abundante para cada um de nós. Cuida, Senhor Santo, de cada um destes homens que são chamados para um ministério contigo, ministério vencedor, porque o teu Filho Jesus já desbaratou demônios, hostes espirituais da maldade, fortalezas, ó Senhor Santo, que na sociedade eles andem, meu Deus amado, de cabeça em pé, como o Senhor falou com Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Esses homens, Senhor amado, para cada minuto de púlpito, eles possam ter, ó Senhor Santo, muito tempo de oração na tua presença. Ó meu Pai, que eles cheguem, Senhor amado, nos seus púlpitos, revestidos pelo teu poder. Ó Senhor Santo, que sejam como o nosso mestre, ó Senhor amado, campeão de oração nas madrugadas. Ó Senhor Santo, campeão de oração no seu dia a dia. Que eles levem a ti, Senhor, todos os problemas do teu povo. Cuida deles, em nome do Senhor Jesus, ó Senhor da igreja, hoje e para sempre, edifica a tua igreja. Te louvamos e agradecemos pela profecia que o teu Filho deixou para nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pai, aqui estão esses baluartes para continuar, meu Deus, essa linda missão de levar, Senhor, a tua palavra e ganharem o Brasil para Cristo, aleluia, no nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Amém, Jesus. Aleluia.